Tô super feliz aqui hoje, porque a gente tem uma convidada super especial, a Carol, que já está aqui na jornada com o time Capta, acho que tem mais ou menos, daqui a pouquinho ela conta pra gente, mas acho que 8 anos. E como o título do nosso videocast diz, para captar histórias. Captar histórias de quem? Captar histórias de quem? Das pessoas que se relacionam com a Capta nessa jornada de 17 anos. É isso mesmo, 17 anos de histórias compartilhadas. E eu estou muito feliz de receber a Carol aqui hoje. Carol, eu já começo nessa super intimidade te chamando de Carol. E você não vai acreditar, não sei seu nome todo. Carolina. Carolina. Você acredita que eu não sei? Carolina, pô. Eu acho que desde que me apresentaram para você, que eu te conheci pela primeira vez, veio Carol e Carol ficou. Mas tudo bem, ninguém me chama de Carolina mesmo. Se você estiver bravo comigo, então pode me chamar de Carol. E eu também, tá? Me chame de Lu, até porque Luciene, para quem me conhece já sabe, não é um nome que eu amo. Então Lu, para mim, tá ótimo. Tô muito feliz, Carol, de ter você aqui hoje Obrigada. Com a gente. Como eu falei, né, uma história... Você lembra exatamente quanto tempo? Eu lembro que foi na The Body Shop, quando era no endereço antigo ainda, eu tive a primeira reunião com você. É verdade. Você lembra quando foi? Lógico que eu lembro. Eu lembro porque eu acho que o primeiro contato que a gente teve, eu vi a diferença, né, da Capta. Eu acho que a primeira coisa era assim, a expertise que a Capta tinha no varejo. Então, primeiro você já conhecia todo mundo. Sim, já cheguei lá tinha sido ex-fórum, ex-não sei o quê. E eu acho que a Capta tem realmente, assim, não estou fazendo propaganda da Capta, até porque eu estou na Capta, mas eu sou muito fã do trabalho de vocês, eu acho que a entrega de vocês, a linguagem que vocês falam com o pessoal de varejo, e aí todo o feedback e resultado que a gente tem sempre foram super positivos. Então, para onde eu for, a Capta irá comigo. Ai, que lindo, que delícia. Não tinha a melhor forma de começar esse bate-papo. Como eu fico feliz de ouvir isso. E eu lembro que tem o quê? Mais ou menos uns 8 anos. Eu lembro que eu saí cheia de presentes, isso eu nunca vou esquecer. Que eu fui para uma reunião, vocês me deram uma sacola e eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero que todos os clientes me encham de presente. Adoro presentear. Isso foi em 2000 e... Agora me fugiu, acho que 2018, por aí. Nossa, tempo, né? 2020. Não, minto, 2016, 2017. Que legal. E assim, né, Carol, por que a gente pensou em ter a oportunidade de bater esse papo com você? Porque da mesma forma que você acompanha a Capta também te acompanha. E quando eu olho para você, né, Carol, quero até que você daqui a pouquinho conte um resumo de quem é a Carol, mas eu sempre vejo aquela mulher, né, forte, que trabalha e atua na área de gestão de pessoas, mas com um olhar muito cuidadoso para o negócio. Né? Porque quando a gente pensa na área de recursos humanos, a gente vai muito para esse lugar de cuidar de gente. E lógico que a prioridade é cuidar de gente, mas eu acho que a grande luz da área de recursos humanos é quando uma executiva, assim como você, equilibra esses dois pilares, pessoas e o resultado do negócio. E queria que você desse um oi, contasse pra gente quem é a Carol, além dessa profissional maravilhosa que a gente acompanha há tanto tempo. Bom, eu sou pernambucana, nascida e criada em Recife, mas vim para São Paulo. Na verdade, eu me formei em psicologia, entrei num programa de trainee da Ford Motor, e aí iniciei minha carreira, passei pela Bahia, depois vim para São Paulo. Queria muito vir morar em São Paulo, depois eu vou te contar um pouquinho disso. Eu sou casada, tenho 44 anos, tenho uma filha e 2 enteadas e 2 cachorros. Então, minha vida é bastante animada. Atualmente, eu sou responsável pela área de recursos humanos e experiência do cliente da Lacoste para a América Latina. Que demais, meu Deus do céu. Imagina essa vida agitada, né? Se eu te perguntar qual lado é mais agitado, o lado de executiva, né? Ou o lado de vida pessoal, eu acho que com um cachorro, vários filhos, marido, eu diria que a briga aí nesse sentido é boa. Tem dias que o dia não rende, né? Que a gente não consegue dar conta de tudo. Mas quando o dia tá calmo, parece que eu penso, peraí, ninguém tá precisando de mim hoje. Então, eu acho que eu já sou acostumada a viver nessa adrenalina, assim, nesse 220, ligada no 220, assim, o tempo todo. Super, é impressionante como a gente acostuma com essa adrenalina, né? E daí parece que quando vem uma calmaria, a calmaria começa a ser o problema, né? O que está acontecendo que eu não estou sendo acionada?
E eu queria te fazer uma pergunta, né, Carol? Você contou aqui pra gente que você fez psicologia, que você é de Recife. Como que o mundo corporativo veio aí para essa tua trajetória? Né? Porque tem essa opção de repente, ir para o lado clínico. Como que o mundo corporativo chegou em você ou você chegou nele? Então, primeiro, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu terminei a escola muito cedo, porque eu tinha pulado de turmas quando eu era mais nova. E eu, na verdade, queria ser atriz e cantora. E aí meu pai barrou, falou, não, você vai estudar, aqui não tem esse negócio de atriz e cantora. E eu fiquei meio sem saber o que eu ia fazer. Aí eu tinha um amigo que tinha uma loja de roupa, de produtos importados. Esse amigo, ele pegava alguns amigos, ia para Nova York para trazer roupa. Basicamente uma mula, né? Só que de roupa. E aí eu fui para Nova York, né? Pela primeira vez, não tinha grana para ir para Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, aí... Qual que era o meu objetivo da ida? Era só pegar uma mala, trazer de roupa e trazer para o Brasil, porque era para não pagar imposto, né? Eu não sabia disso na época. Tinha apenas 18 anos. Eu já fazia psicologia. E aí, um dia, eu estava lá no World Trade Center, né? Antes, obviamente, da queda das torres. E embaixo tinha uma espécie de shopping. Eu passeando e sentei lá, vi aquelas mulheres entrando, todas, né, super bem arrumadas. Aí eu falei, quero ser isso aqui. Eu quero ser executiva, quero trabalhar assim, eu quero trabalhar num prédio, no empresarial. Na época eu ainda morava em Recife, eu trabalhava como vendedora de shopping, numa loja de brinquedo. Então era uma coisa muito distante da realidade que eu tinha, mas ali foi quando eu decidi. E aí eu sempre falo, né, cuidado com o que você deseja, porque acontece. Depois eu falava assim, eu quero morar aqui. Eu quero conseguir morar aqui. E conseguir morar nos Estados Unidos também era uma coisa muito distante, né? No final das contas, eu hoje, né, tenho um green card, que consegui por mim, não foi nenhuma empresa. Eu fui lá, fiz o application, consegui. Então, tenho a possibilidade de morar nos Estados Unidos e virei executiva. Meu Deus do céu, Carol, tô de boca aberta aqui, porque apesar de todos esses anos, olha as novidades que eu acabei de descobrir nesse papo. Não sabia que você queria ser artista, né, cantora ou atriz. Não sabia que esse teu olhar para o mundo corporativo tinha nascido aos 18 anos com essa visita a Nova York, né, olhar para tudo isso. E que demais saber tudo isso de você. Olha como é o mundo, né? Às vezes... Como fala o nosso videocast, a gente perde a oportunidade de captar histórias de pessoas que a gente convive há tantos anos, né? E me fala uma coisa, né? Eu gostei muito dessa parte, o que a gente deseja, né? E aquilo que a gente projeta, se a gente coloca energia, realmente acontece. Só que eu acho que tem uma parte que vem muito desse foco e desse desejo, mas tem uma parte que vem muito da realização. Como que foram os passos a partir disso? 18 anos, Nova York, olhando para aquelas mulheres e para aqueles homens, eu quero isso para a minha vida, né? Daí para frente, você consegue me trazer um pouquinho dos movimentos que você fez para chegar, né, hoje ser essa executiva tão bem sucedida? Então, eu sou uma pessoa que quando eu quero uma coisa, eu fico obsessiva. Eu quero e ali vira. Então, eu voltei para casa e falei, é o seguinte, eu vou entrar nesse mundo corporativo. Na minha família não tinha ninguém que trabalhava como executivo. Meu pai era professor de direito, tinha sido promotor. A minha mãe era nutricionista, advogada. Então, eu vivia numa família de profissionais liberais ou concursados. Então, quando eu cheguei, falei, não, primeiro, eu vou morar em São Paulo. Segundo, eu vou ser executiva. Então, todo mundo mas eu estava trabalhando no shopping. Tinha uma diferença. E aí eu falei, bom, eu vou para São Paulo. O que eu fiz? Eu passei a faculdade inteira, né, pesquisando, e aí eu falei, bom, primeiro, eu vou me inscrever em programas, eu vou me inscrever para as empresas de São Paulo. E aí eu já trabalhava, já tinha uma posição de coordenação, e aí um dia falaram para mim, mas eu via que não estava dando muito certo, né, porque eu mandava currículo, nessa época não tinha site, aí a gente entrega a idade. O que eu fiz? Eu decidi ir para o CONAR, só que eu não tinha dinheiro para pagar o CONAR, né? O CONAR é um evento que até hoje ele é caro, né? Ele tem muitas ações, muitas palestras, e eu não tinha dinheiro para pagar o CONAR. Mas eu falei, bom, eu posso ir para o CONAR para ficar na feira, não entro nas palestras, ou conheço alguém que vai me deixar entrar na palestra, vou levar meus currículos e vou distribuir. Então, fui eu, levei um calhamaço de currículo, gastei todo o meu salário
em foto 3x4, que foto 3x4 era cara, né? Hoje tá barata. Colei uma foto 3x4 em todos os currículos que eu tinha. Peguei os currículos, comprei uma passagem da BRA, que faliu, dividi, dei não sei quantas vezes, menti pro meu pai, menti pra minha mãe, não falei que estava indo pra São Paulo, falei que estava indo pra João Pessoa, pra um congresso lá, e fui com a amiga. Então, cheguei em São Paulo, distribuí meu currículo para todo mundo e ficava lá na porta da feira, como se fosse um panfleto, e eu falei, mas peraí, o povo aqui em São Paulo é muito estranho. Porque lá em Recife, né, aquela coisa... Falei, ninguém fala direito com ninguém, esse povo... E eu queria me apresentar para as pessoas, totalmente sem noção, né? E eu queria falar, olha, eu sou a Carolina, eu quero muito vir para São Paulo, eu tenho essa experiência, porque eu já tinha experiência até relevante para uma pessoa que ainda estava no final da faculdade. Voltei para Recife, um tanto frustrado, porque meu network não tinha sido assim, essas coisas. Mas quando eu cheguei, contei para minha mãe, falei, olha, eu fui para São Paulo... Você olha este telefone aqui, porque não tinha celular, né? Você cola nesse telefone aqui que vão me ligar. Eu achava que ia bombar, né? Pô, fui lá, escrevi, fiz um currículo colorido. Era caro fazer esse currículo. Distribuí uns 300. Todo dia eu voltava do estágio, do trabalho, eu trabalhava. Mãe, alguém ligou? Não, não ligou, não é possível. Não é possível, você não atendeu o telefone, não é possível. Então, assim, e aí eu fiquei uns 2 meses... muito frustrada, porque na minha cabeça alguém ia ligar, alguém ia olhar o meu esforço de ter ido para lá, porque eu parei, as pessoas falavam, não, porque eu vim aqui só para me apresentar, porque eu não estava conseguindo desde Recife, era quase como se você, sei lá, precisava de um visto, sei lá, parecia, né, não vou pegar uma pessoa de Recife, e aí eu escrevi tudo e achei que as pessoas não me ligar. Bom, vi que ninguém me ligou, e aí eu decidi que eu continuei, falei, mas eu vou para São Paulo. E aí comecei a fazer inscrição nos programas de trainee da época. Hoje eles não têm tanta relevância, mas são aqueles programas de trainee que a Ambev fazia, aí a Ford, né, Itaú. E aí em um desses programas, que foi o da Ford, né, aquele processo 50 mil candidatos para 26 vagas, né, 50 mil inscritos na época, 26 mil selecionados. Então era aquela seleção a granel. E aí tinha uma pedra ali no caminho, que era o inglês. Porque eu não tinha inglês. E aí eu falei, bom, vou aprender inglês. E na época tinha aquelas fitas, speak up, né? O pessoal não deve nem lembrar. E aí eu comecei a fazer intensivo, junto. Aprendi inglês o suficiente para passar no processo. Obviamente que depois o inglês virou parte da minha vida. Mas... eu terminei passando na Ford. Pra minha tristeza na época e alegria, alegria porque eu tinha passado, mas por um lado eu fui morar na Bahia. E aí 1 ano depois eu terminei vindo para São Paulo. Você foi morar na Bahia primeiro, porque no processo eles me alocaram uma vaga na Bahia. Eles me alocaram para Camaçari. Tá. E aí, 1 ano depois, eu fui transferida para São Paulo. Pela própria Ford, você conseguiu isso. a transferência. Uma pergunta aqui, né, que é essa questão dos programas de trainees. Apesar de ter bastante tempo na tua história, né, até hoje, quando as pessoas falam de programa de trainee, tem uau, passei em um programa de trainee, né, quase coloca a gente num lugar de uma grande vitória. E eu enxergo isso como uma grande vitória. Você se lembra ainda de qual foi o sabor dessa conquista? Já que era uma coisa que você queria tanto, né? Você veio para cá, tentou de uma forma, não conseguiu, voltou para Recife, não desistiu e foi para essa outra jornada através de um programa de trainee. Você consegue lembrar o sabor dessas conquistas de quando você conseguiu entrar na Ford como trainee? Que, querendo ou não, um programa de trainee... Você já quase entra como uma executiva, porque hoje continua assim, mas antes era maior ainda. As pessoas entravam com uma visibilidade muito grande nas empresas quando entravam através de um programa de trainee. Então, eu queria que você contasse qual foi o sabor dessa conquista para você. Nossa, Lu, para mim foi assim um marco assim na minha carreira, porque acho que somava algumas coisas, né? Eu ter a oportunidade de entrar numa multinacional. Em Recife não tinha muitas multinacionais. Já trabalhava, mas trabalhava em empresa brasileira. Então, a primeira coisa,
Aí a outra coisa era, vou sair de Recife, vou entrar num outro mercado, né? Amo a minha cidade, mas naquela época principalmente, você tinha, e ainda hoje, né, você tem muito mais oportunidades, né, no eixo Rio-São Paulo. Mas o legal do programa Trainee é que desde o ano anterior, eu já me inscrevi em todos os programas. Então, assim, aí não era aceita, aí depois entrava. E aí eu já estava, assim, no último ano, porque era o meu último ano de faculdade. E aí eu já tinha decidido que, bom, eu tenho que passar neste semestre em algum programa. Então eu tinha uma agenda, escrevia todos os programas que existiam na Face da Terra nessa agenda, quando começa a inscrição, entra lá. E aí você tinha teste de lógica, né? Tinha uma bateria de testes online, e depois você tinha as dinâmicas. E aí, como eu já tinha falado para tanta gente, porque eu vou ser trainee, e eu não entrava, não conseguia nem entrar no processo seletivo, porque esses programas tinham muito volume, né? Quando eu entrei, eu não falei para ninguém. Eu só falei pro meu pai e pra minha mãe. Olha, me inscrevi aqui num programa, e minha mãe e meu pai nem entendiam muito bem, ela vai fazer um concurso, né? Sei lá. E eu me preparei e fui passando. Então, no dia que me ligaram e falaram, olha, Carolina, você foi aprovada, eu me lembro que eu dei um grito, assim. Eu acho que foi um sabor, assim, de vitória, de uma coisa que você vem perseguindo há tantos anos, e de fato eu sabia que ali ia ser um divisor de águas para mim. Porque se você sabe aproveitar a oportunidade, né, num programa de trainee, você tem muita visibilidade, tem uma preparação diferente, e o caminho é mais curto, né? Super. Depois de 2 anos, você já entra na empresa, né, geralmente com alguma posição de liderança. Então, para mim, foi muito importante eu ter entrado ali, realmente, aquilo ali mudou minha vida, né? 2 anos depois, eu entrei, fiquei mais 2 anos, fiquei 4 anos no total, depois eu já entrei na TAM, e aí já comecei como executiva, e aí minha carreira deslanchou. É verdade, eu tinha esquecido essa passagem, que você já tinha comentado comigo, Sim. de você ter trabalhado em empresa aérea. Nesses 4 anos de Ford, né, eu imagino que você entrou lá com uma grande sonhadora, né? Tudo que você conta aqui me coloca você num lugar de uma pessoa com muito foco, mas também com muito sonho. Sim. Porque a soma de foco e sonho é que faz a gente, traz essa adrenalina de ação, né? Que eu estou super capturando aqui com tudo que você está contando. Quando, nesses 4 anos de Ford, lá você já se tornou líder. Sim. Veio para São Paulo. Sim. E já se tornou líder. Sim. Como que você entendeu o fechamento desse primeiro ciclo da tua vida? Se você tivesse que contar pra gente um grande aprendizado, né, desse teu primeiro grande ciclo, que foi esse programa de trainee, você conseguiria capturar isso pra gente hoje, de aprendizado na Ford? Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi, assim, calma, você não pode mudar tudo. Porque eu já vim, né, com aquela energia e queria mudar tudo. E aí você está numa multinacional, que tem processos, procedimentos. Então, por um lado, assim, foi muito bom, porque ali eu aprendi muito nesse processo, ética, códigos, né? Então, eu acho que ali foi uma escola para mim. Por outro, foi a primeira vez que eu tive que lidar com frustração, porque eu queria mudar. Só que você está numa subsidiária, né, numa multinacional enorme. Então, você quer mudar uma avaliação de desempenho, não é assim, né? Você não muda de uma hora para outra. E eu sempre tive esse espírito um pouco de não me conformar muito com as coisas, de querer melhorar, de querer colocar, imprimir um pouco meu jeito nas coisas. Então, assim, eu acho que eu saí de lá muito grata por ter entrado no mercado de trabalho, né, num outro patamar, por ter aprendido muito, assim, foram 4 anos de muito aprendizado, mas, sobretudo, eu acho que eu aprendi ali, a tua vida como executiva vai te exigir também resiliência. Não vai ser do jeito que você quer. Adorei esse ponto que você trouxe, Carol, porque eu tenho uma percepção de você, eu acho que é até mais do que percepção, acho até que a gente em algum momento já conversou sobre isso, né? Você tem uma rebeldia, e não é uma rebeldia sem causa, é uma rebeldia com causa. E a tua carreira, a tua jornada toda executiva sempre foi na área de recursos humanos, que, entre aspas, é uma área mais formal, né? Como tem a parte lá trabalhista, tem processos, tem regras, né? Como que você lida com esse equilíbrio entre essa rebeldia que existe dentro de você por inovar, por fazer diferente, numa área que é um pouco mais formal, estruturada?
Como que isso é para a tua vida? Sabe que sempre foi uma luta, né? Porque a primeira coisa, assim, que eu sou apaixonado por recursos humanos, mas eu saí da área algumas vezes conciliando com recursos humanos. Então, eu fui comercial na The Body Shop, fiquei um tempo na área de comercial, cuidando de franquia, expansão e loja. Na Lacoste também fiquei um tempo, depois fiquei um tempo com marketing. Então eu dou umas fugidas, assim, mas a minha área, né, o recurso humano sempre teve lá. Eu acho que você pode inovar em tudo que você faz, né? Da mesma forma que eu acho que, por exemplo, eu sempre trabalhei em empresas que margem mais apertada, ou por estar numa situação, ou pelo segmento, ou pelo momento que estava. Então eu aprendi a trabalhar muito sem dinheiro. Então, assim, não tem dinheiro, não tem problema. Dá para fazer tudo com dinheiro. Dá para treinar, dá para capacitar. Obviamente, quando você tem, é muito melhor, né? Você consegue fazer mais coisas, você consegue trazer gente de fora, que oxigena, que traz novidade, que traz tendência. Mas eu, dentro da área de recursos humanos, eu sempre me pergunto o que é que eu posso fazer diferente. Eu questiono muito esses modelos, porque se há 20 anos atrás, né, 30 anos atrás, né, na minha geração, a gente avaliava as pessoas de uma forma, não é possível que a gente continue querendo avaliar as pessoas da mesma forma, né? Então, vamos botar as metas no meio do ano, no final do ano. Então, eu não acredito nesse modelo. Da mesma forma que eu não acredito, vamos fazer uma pesquisa de clima daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos todo mundo correu. Então, assim, e esse modelo, por exemplo, de pesquisa de clima, eu já não acredito há 10 anos atrás. Então, eu sempre falava, não, pesquisa para mim tem que ser pulse, rápida, pega o termômetro e vamos trabalhar spot, né? Em cima daquilo ali, daquele ponto de dor, e já vamos resolver e vamos passar para outra. Então, eu nunca acreditei em várias coisas, né? Nesses modelos tradicionais. Então, aonde dá, eu mudo. Da mesma forma que, por exemplo, eu sou uma pessoa muito fã da comunicação, da parte visual das coisas. Eu acho que as coisas têm que ser... Elas têm que ter, obviamente, conteúdo, mas elas têm que ser bonitas. Então, em toda a empresa que eu trabalhei, eu tenho uma agência que trabalha, que faz a parte de comunicação. Porque eu acho que a comunicação dos funcionários tem que ser linda. Tem que ser tão bonita quanto a comunicação que a gente faz para fora. Ela tem que ser atraente, né? Então, tudo que eu faço dentro da área, eu gosto de fazer visualmente também bonito, né? Então, eu falo, você é uma agência de marketing? Você é marketing ou RH? Os dois. Né? Uhum. Eu faço também o marketing do RH e de todas as coisas boas que a gente faz, mostrando também para os funcionários. Eu acho que as pessoas merecem isso. Então, em todo lugar que eu vou, eu tento trazer coisas, criar coisas diferentes. Minha cabeça está sempre pensando no que eu posso criar de diferente, até para deixar, né, um legado, até para deixar algo que possa ter continuidade, né? Então, dar continuidade àquilo que os outros criaram não é exatamente a minha praia. Uhum. Do que tem que ser feito, né? Do que é processual, do que é processo. Mas eu gosto de criar instâncias novas e de criar processos novos e de criar quadros novos, ações novas. Então, minha cabeça está sempre borbulhando. Tem um ponto aqui da tua história que eu acho que a gente não pode pular, porque ele tem grande relevância para esse nosso papo. E é verdade, eu num primeiro momento não tinha lembrado disso. Você passou por outras áreas, né? Sim. Você passou pela área comercial. E a área comercial e RH tem uma relação. Eu estou aqui para isso, né? Trabalhei 22 anos na área comercial e hoje eu sou da área de gestão de pessoas. Então, eu vejo muito uma área como recurso da outra. Mas você acha que foi essas fugidas que você deu, né? Que você falou fugidas, que te trouxe essa posição de um RH criativo, mas ao mesmo tempo um RH que também tem um olhar para o negócio e para o resultado? Porque eu te leio assim, Carol, né? A gente lida muito com RHs nas empresas e eu vejo que alguns RHs eles são mais focados muito mesmo no cuidar das pessoas, que eu acho super relevante. Mas esse equilíbrio, cuidar das pessoas, mas ser um apoio para o resultado do negócio, o capitalismo consciente, né? Bom para as pessoas e bom para o negócio, é muito importante. Em que momento você acha que você ganhou esse equilíbrio de bom para as pessoas e bom para o negócio? Na verdade, assim, como eu fui promovida, né, a diretora muito jovem, acho que a primeira coisa que eu pensei assim, na época, até para me legitimar, eu preciso dar resultado.
Eu preciso mostrar que eu sei dar resultado. Então, não era só entender do negócio, mas assim, entender o que é a minha área e, cara, sempre tem, né? Seja buscando eficiência operacional em folha de pagamento, não exatamente com redução, mas estou falando de eficiência, é diferente. Seja com benefícios, seja com medição de resultados de performance, quer dizer, tem sempre eficiência na mesa. Então, eu sempre pensei nisso, em eficiência. Como é que eu faço esta área ser uma área eficiente para a empresa que eu trabalhar, seja ela qual for. E aí, obviamente, que assim, estar numa área de negócios me ajudou muito. E me ajuda porque eu sei, né, o que o negócio precisa, eu estava inserida, então, sem dúvida nenhuma. Mas eu nunca fui aquela profissional de RH que está só pensando no RH. Né? E a outra coisa é o seguinte, eu sempre dei sorte de trabalhar com CEOs que deram importância à área de pessoas. Então, de botar a área na discussão da estratégia, de saber que a área é uma área que pode, né, se você tiver uma boa gestão de pessoas, você alavanca, se você tiver uma gestão de pessoas ruim, né, isso desanda a empresa. Então, de investir forte na parte de cultura, que cultura você quer, né, quer ter aqui na empresa, como é que você quer que as pessoas pensam, que elas ajam, como que você quer que elas façam as coisas. Então, isso também me ajudou muito a poder implementar todas as coisas que eu queria fazer em RH e mostrar a eficiência que dá para ter com uma boa gestão de pessoas. Tem uma curiosidade numa fala sua que eu vou ser um pouquinho provocativa. Que nem a gente fala lá em Minas, vou cavucar. Tá. Você acha, e isso é um pouquinho do que eu te conheço, tá? Que você teve sorte de trabalhar com CEOs que sempre enxergaram a área de pessoas como uma área relevante para o negócio, ou você teve jogo de cintura e influência para conquistar essa posição? Se você tivesse que fazer aqui percentualmente, quanto você colocaria nessa conta da sorte e quanto você colocaria na sua conta e na sua capacidade de influenciar? Pensando, né? Eu acho que realmente o que você colocou é muito importante, porque de fato não foi só sorte, né? Eu acho que você também vai ganhando a confiança, ganhando seu espaço, né? E influenciando. Mas você não influencia de um dia para o outro, né? Assim, e dependendo de quem, do perfil, né, do CEO, você precisa influenciar com resultado. Não só com a sua fala bonita, falando que as coisas vão acontecer. Então, eu acho que sim, é um misto das duas coisas. Assim, eu acho que sim, a capacidade de influência. E quando você começa a mostrar resultado, né, factível, tá lá, aí você começa a ganhar espaço. Mas, sem dúvida nenhuma, com todas as pessoas que eu trabalhei, eu acho que eu tive, sim, um papel muito importante de influenciar nas ações, na importância, mas eu não lembro, assim, de verdade, de ter trabalhado com alguém, assim, que, nossa, que tinha ojeriza pessoas, que não queria saber. Acho que eu certamente também não ficaria. Esse é o lado da sorte. Influencia até um ponto. Esse eu concordo que é o lado da sorte, né? Não, realmente, eu acredito muito nessa sorte, mas aí como eu te conheço um pouquinho, até a tua fala no início, Lu, eu nunca me limitei muito ao que as pessoas esperavam de mim. Eu estava tão focada que eu ia e fazia. Então, provavelmente, se ia e fazia, foi te legitimando, você foi conquistando, e com a tua capacidade de influenciar e com essas facilidades de ter CEOs responsáveis nesse lugar de pessoas, foi o casamento perfeito, né? E uma curiosidade, como foi a TAM na tua vida? Porque assim, né, Ford, trainee, TAM, depois varejo, né? Não sei se tiveram outras áreas aí, mas mais ou menos é essa a jornada que eu lembro da tua carreira. Como foi essa passagem por uma companhia aérea, né? Que é um segmento muito específico, né? E acho que diferente de muitos outros segmentos. Foi muito legal. Assim, acho que principalmente porque a TAM tinha uma questão de ter nascido, né? De uma paixão, né, do comandante Rolim. Então, quando você trabalha numa empresa que já nasce de uma paixão, sabe, assim, é muito fácil você construir cultura. Obviamente já tinha uma cultura muito forte, estabelecida, né? Que era a paixão por voar e servir. Então, qualquer funcionário sabia isso. E eu vejo que hoje até lá, eu vejo que ela está querendo resgatar, né? Porque passou por um período depois da fusão, enfim, pandemia.
Então eu guardo com muito carinho, mas na TAM eu viajava muito, Lu, assim, muito. Porque quando eu entrei na época, o meu chefe era o Guilherme Cavalieri, eu adoro. E aí o Guilherme falou, olha, você vai viajar um pouco aí, porque eu tinha entrado para estruturar o que eles chamam de bases internacionais, que era estruturar toda a parte de recursos humanos, de pessoa, contratar, treinar, ver o que estava acontecendo fora do Brasil. Porque a TAM tinha começado a abrir várias bases fora do Brasil, por conta das rotas internacionais, né? Com a Varig que tinha acabado de sair. E aí, era assim, fazia mais ou menos 7 viagens internacionais por mês. Na empresa de aviação é fácil, né? Entrar lá, vai e resolve. E, de fato, eu tinha que estar lá. Então, assim, foi do ponto de vista de aprendizado, cultural, de como as pessoas trabalham, processos, mas de cultura em si, foi muito legal. Foi muito legal, assim. E na época eu estava num momento de... Nossa, ela tinha crescido rápido e os processos não acompanhavam, então a gente teve que criar tudo, né? Modelo de competência. Então, para quem trabalha em RH e para quem gosta de criar, é uma delícia, né? Então, acho que eu vivi um momento lá muito feliz, porque a gente criou tudo. Era o marketing criando, era o RH criando, era finanças. Então, todas as áreas estavam nesse processo de criação, de estruturação de processo. Foi uma época muito rica profissionalmente para mim, ter trabalhado lá. Eu adorava. Não, e eu imagino, né, você trouxe esse ponto de cultura, eu imagino, porque você pegou a TAM no momento de crescimento e você foi trabalhar com a expansão internacional. Então, não é só o crescimento da TAM em si, mas o crescimento da TAM em outros países. Então, você estava crescendo com a TAM e crescendo culturalmente, porque provavelmente você tinha que trabalhar com, não sei, quais foram os países que você mais foi nesse trabalho? França, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina, Estados Unidos, México. Meu Deus, trabalhando com as pessoas dessas culturas. Sim. Então, isso, com certeza absoluta, foi uma escola na vida, tinha um desafio muito legal, que era assim, imagina, você tinha um voo para a Alemanha, só que você tinha uma equipe lá que eram alemães. Muitos deles tinham alguma ligação com o Brasil, que filhos de brasileiros que falavam português, ou eram portugueses. E aí você tinha que explicar o que era a TAM, que para eles era, sei lá, uma empresinha pequenininha. Então eles não entendiam. E aí tinha uma parte muito legal, inclusive dentro de treinamento, que era passar essa questão da cultura, que olha, aqui não é uma empresa só que você vai entrar. Você tem que rir. Peraí, por que eu tenho que rir, né? Mas a TAM tinha essa coisa, né? Tinha todos os ritos, né, de atendimento do cliente que foram criados pelo Rolim e que eram seguidos à risca. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por cultura, né? Assim, eu adoro conhecer novas culturas, eu tô sempre aberta a saber. Eu não acho nada estranho, porque para mim é cultura. Então, lá o costume é fazer isso. É simplesmente o costume. Então, para mim foi muito, muito legal poder juntar um processo de criação, de implementação, com conhecimento de outras culturas, né? Novas formas de trabalho. Nossa, eu fico imaginando nesse exemplo que você está me contando, essa questão de você falar para um alemão que ele tem que sorrir, né? Algumas culturas não tá no meu job description sorrir. Para o alemão, tipo assim, não sou pago para sorrir. É isso mesmo, não sou pago para rir. Eu imagino, que demais. E como que o varejo veio, assim, para a tua vida? O varejo foi um sonho? Foi uma... Não, o varejo foi engraçado porque, assim, eu tinha acabado... Eu saí da TAM, fui para a Embraer, fiz uma passagem pequena, fui para uma empresa de bens de consumo que chamava Santer, empresa familiar. E aí eu decidi sair da Santer e eu falei, não era bem um sabático, mas eu queria repensar, queria ficar um tempo. E aí durou mais ou menos um mês, eu montei uma empresa que chamava Housekeepers, com uma amiga para fazer, na época eu estava meio começando essa história de personal organizer, que era muito baseado numa necessidade minha, não tinha tempo para nada. Eu falei, nossa, um monte de gente não deve ter tempo para nada, então eu vou resolver a vida do povo. Vou fazer arrumação, vou contratar funcionários, governantas, motoristas, vou trabalhar, né, só para um público mais AAA. E aí o negócio começou a caminhar quando a The Body Shop, que estava vindo para o Brasil, fez o convite. Eu nunca tinha trabalhado no varejo. E aí eu falei, poxa, eu fico, continuo aí empreendendo. Mas daí eu decidi ir
principalmente porque eu amei a história da The Body Shop. Eu sou uma pessoa, eu me empolgo muito com as histórias, assim, das empresas, né? Como é que elas nasceram. A The Body Shop tinha uma história muito legal, né? A Anita Roddick, né? Que é uma mulher super à frente do seu tempo, falava de coisas que ninguém, né? Que a gente tá falando agora. E com produtos... E cada história, né? De cada ingrediente ali tem uma cadeia de valor por trás. Então, o produto e o negócio da The Body Shop me apaixonaram, além de ser varejo. E aí eu fui para varejo, e aí uma vez no varejo, você ama o varejo, né? Assim, eu adoro esse fervo, né? Do mesmo jeito que a aviação tinha, o varejo tem também. Então eu adoro esse agito, dia 30, dia 1, já vamos de novo, coleção... É o público, é o time de vendas, é chão de loja e bate meta. Então eu realmente sou apaixonada assim, pelo varejo. Eu te fiz essa pergunta, né, se o varejo era algo que você pensou em buscar, muito porque eu leio exatamente essa energia que você está trazendo. Eu acho que você tem a energia, eu concordo com você, a aviação também é um pouco isso, mas a adrenalina do varejo, né, eu sou uma profissional do varejo, a adrenalina do varejo eu super vejo em você. Por isso que eu perguntei se de repente estava ali traçado como um foco. E eu super entendo essa tua questão de histórias, porque assim, eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei com a The Body Shop e que eu tive um pouquinho, né, muito menor que o teu, mas um pouquinho de conhecimento das causas da The Body Shop, da história da Anitta, é muito apaixonante. É muito, realmente, assim... É muito lindo. E legal essa tua oportunidade, né? Porque Natan também veio dessa história linda do Rolim, na The Body Shop essa história linda da Anitta. É legal também saber que, apesar de você ter muito esse olhar para o negócio, tem essa questão da tua conexão com as histórias, né? Essa coisa é meio que um equilíbrio entre dois lugares, sabe? A razão e a emoção, porque essa conexão com as histórias é mais emoção do que razão. E essa coisa que você fala da meta, do negócio, da eficiência, é mais razão. Por isso que eu falei para você que eu te enxergo muito no equilíbrio entre aspectos mais emocionais e mais racionais. E eu queria te fazer uma pergunta, né? A gente está falando muito da tua carreira, da tua jornada, você com a sua história. Agora eu queria que você me contasse uma passagem ou contasse aqui para a gente um aprendizado no teu papel de líder, né? Porque hoje, como diretor, eu acho que há muito tempo você tem um time. Se você tivesse que dar um conselho aqui para a gente, né, de como ser bem-sucedido no papel de liderança, que conselho que você daria? Eu acho que a primeira coisa, assim, você, como líder, você precisa entender que o líder é quem tem que servir, não ser servido. Então, a gente serve o tempo inteiro, a gente serve de exemplo, a gente serve dividindo a nossa experiência, aconselhando, monitorando, dando feedback. Eu acho que esse pensamento que as pessoas têm de que eu sou o líder, as pessoas têm que me servir, não. Nós temos que servir. Esse é um bom líder, na minha cabeça, na minha concepção. Então, obviamente que passar atribuições, né, monitorar o time... Só que é o seguinte, se você só faz isso, só pede, não dá nada, quer dizer, se você não explica por que você está fazendo, se você não corrige a rota, se você não chama junto, se você não fala, você quer aprender isso aqui comigo, né? Que serventia você tem, né? Você basicamente dá ordens, né? E eu acho que um líder serve para ensinar. As pessoas têm que aprender algo com você, né? Algo bom, de preferência. Então, assim, eu acho que essa questão o que eu aprendi muito é que, assim, eu quero que as pessoas que trabalhem comigo, que amanhã ou depois elas estejam em cargos melhores, maiores, alçando outras coisas, né? Então, assim, eu particularmente não acredito numa liderança muito centralizadora. Então, antes mesmo de existir essa questão de home office, não sei o que, eu já acreditava nisso. Eu acredito muito que a autonomia... ela é uma chave para você trabalhar com gente que, né, com gente que tem responsabilidade. Então, para mim, eu não sofro, eu não quero saber aonde está, que horas vai, que não sei o quê. Nunca. Esse nunca foi meu estilo de gestão. Meu estilo sempre foi, a gente precisa entregar isso, vamos fazer junto. E este processo aqui,
né? Não é só um processo de entrega de uma pessoa para uma empresa. É um processo de aprendizado, é um processo de conquista. A partir do momento que você entrega lá a tua meta, você está conquistando algo, né? Você está mostrando para as pessoas que você pode, você está mostrando para si mesmo que você pode fazer. Então, a minha visão sobre liderança, meu principal aprendizado é esse, assim. Eu acho que o líder que acha que ele precisa ser servido, ele está totalmente equivocado. A chance que ele tem de ter um monte de pessoas puxando o saco dele é muito grande. Quando você tem gente puxando o saco, você se afasta da verdade. As pessoas não falam a verdade para aquelas pessoas que elas puxam o saco. Elas simplesmente querem agradar. Então, você tem uma perda aí nessa relação que pode ser tão rica de troca se você fica nessa postura, né? De eu mando e você obedece. E daí a gente abala a segurança psicológica, né? Exato. É o famoso comando e controle, né? Exato. Que nos dias de hoje é o maior inimigo de qualquer liderança, né? E daí, né, muito, muito ainda no paralelo desse olhar do teu aprendizado como líder, como área de RH, eu imagino que em todas as empresas que você passou, não apenas na Lacoste hoje, mas eu acho que chega muito para você pedido de ajuda, problemas. Você consegue trazer um filtro assim? Lu, eu acho que os problemas que mais chegam hoje, ou dos colaboradores, ou da liderança, tem alguma recorrência nesse lugar de pedido de ajuda, de problemas que chegam para o RH? Tem. Top 3. Ah, tem top 3, adorei. Eu acho que o primeiro relacionamento, as pessoas ainda... acho que isso não mudou muito, né? De 1980 a 2020. As pessoas ainda têm muitas questões, né? De trabalhar, de fofoca, de desprender muita energia com conflitos, né? A segunda coisa, acho que é comunicação. As pessoas acham que se comunicam bem. E se comunicar é uma arte, né? Aquela história, comunicar não é aquilo que você fala, mas é aquilo que o outro entende. Então, eu noto que as pessoas têm uma dificuldade de se comunicar, de deixar as coisas claras, de combinar. E o terceiro é essa questão de desenvolvimento de carreira. Porque eu acho que tem que ter um plano de carreira para mim. E ele fala, não tem que ter plano de carreira para você. Aí fica aquele silêncio, né? Mas como que você não acha que tem que ter plano de carreira? O RH que faz o plano de carreira. Quem faz é você, né? Então, se você não souber aonde você quer chegar e não souber o que precisa para chegar lá, eu posso te falar, escrevo. Mas as pessoas se ancoram muito nisso para não ir para onde elas querem ir, né? Porque elas nem sabem para onde querem ir. Então, elas querem que a empresa te diga, a partir daqui a 1 ano você vai ser pleno, daqui a 2 anos você vai ser sênior. E se você for uma pessoa excepcional, fantástica, incrível, em 1 ano você vira gerente. Qual o problema disso, né? Então, a partir do momento que você bota esses steps, daqui a 1 ano é pleno, daqui a 1 ano é sênior, daqui a 1 ano... Quer dizer, você pode estar limitando uma pessoa que é super capacitada, né? Então, eu acho que as pessoas sempre pedem essa história lá do plano de carreira. E o que eu acho que as pessoas precisam é de aconselhamento, né? De carreira. É dessa visão de você estar nessa situação aqui, esse é o teu estado atual, esse aqui é o desejado. Como é que você vai fazer para chegar lá? Coloca no papel, enfim, mas escreve. Deixa claro a tua meta, revisita, olha todo dia, vê quais são as atitudes que você tem hoje que te afastam e quais que te aproximam, né? Quais são as crenças que te fazem achar que você não consegue chegar onde você quer chegar. Por que você tem essas crenças, né? Então, eu sei que hoje o coaching, por exemplo, está super banalizado, infelizmente, todo mundo é coaching e tal. Mas, e não consigo utilizar uma outra palavra para falar, talvez mentoria, enfim, aconselhamento. Mas eu acho que ter intervenções ou ajuda, quando você não sabe muito o que você está fazendo da sua carreira, eu acho que é de grande valia. Nossa, eu adorei esse ponto que você trouxe. Para mim é fundamental e tem até uma parte da história que você trouxe, que você deu um exemplo exatamente disso que você falou. Lógico que a empresa ela tem um lugar de abrir oportunidades, mas a carreira é nossa, né? Eu tenho que estar pronta para aquela oportunidade, que foi o exemplo que você deu do inglês, quando você quis entrar no primeiro programa de trainee. Provavelmente, se você não tivesse feito um plano para dominar o inglês, não sei se a gente estaria aqui hoje batendo um papo. Então, tem uma parte que é sua, que ninguém pode realizar por você.
né? E essa velocidade de se vai ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, está muito nesse desenho de onde eu estou, aonde eu desejo chegar e o que tem de jornada no meio desse caminho para a gente conquistar isso. Eu mega acredito nisso. E não importa o nome, se é mentor, conselheiro, coach, mas eu sempre falo que as pessoas precisam procurar apoio, né, para ampliar a visão. Eu acho que, às vezes, você está tão preso num determinado olhar que você perde perspectiva. E ter alguém para te aconselhar é ampliar a perspectiva junto com você. E daí eu queria, né, nesse tema ainda, falando de perspectiva, conhecer um pouquinho do lado equilíbrio executiva-vida da Carol. Como é que... Eu sei que não tem fechamento, né? Eu vivo também esse desafio, mas como que é a Carol nesse lugar de mãe, né? Cachorro, papagaio, periquito? Primeira coisa, um dia alguém me perguntou, como é que você consegue equilibrar? Eu falei, não consigo. E acho que se você busca esse equilíbrio, você vai se frustrar, porque tem momentos na sua vida que você tem que se dedicar né, mais para o seu trabalho, e aí a família talvez fique um pouco mais renegada. Aliás, essa relação, eu acho que esse equilíbrio, você começa a aceitá-lo melhor quando quando a tua família é muito esclarecida também com relação ao que você faz e por que você faz, né? Então, até tem uma passagem, Lu, que é muito engraçada, assim, eu com a minha filha, eu trabalhava, eu chegava em casa, e assim, eu tava morta de cansada, tinha trabalhado, ela estava em colégio integral, então já tinha jantado, já estava tomada banho, né, me julguem, mas era o que dava para fazer. Eu, né, nessa época eu tava divorciada do meu primeiro marido, e aí eu entrava em casa e eu falava, não, eu não posso passar essa energia do cansaço, dessa relação com o trabalho para minha filha. Porque eu escutava isso da minha mãe, né? Nossa, acabei de chegar do trabalho. Parecia que tinha chegado do inferno, né? Eu jogava as coisas e falava, o trabalho... Então eu falava, esse lugar deve ser muito ruim, né? Porque ela chega todo dia pé da vida, brava, falando mal. Então para mim era, nossa, não quero ir para esse trabalho aí, não. Então quando eu chegava em casa, eu fechava a porta e... Mamãe, como é que foi? Nossa, foi ótimo. O trabalho é tão legal lá. É tão bacana. Mamãe conhece gente, é só gente bacana. Então eu comecei a criar essa coisa. Ela falou, eu quero ir nesse trabalho. De tentar criar uma relação positiva com o trabalho. De dizer, olha, o trabalho não é só uma obrigação. O trabalho faz parte da sua vida. Você acorda, vai escovar o dente, fazer ginástica, né? Então assim, e você vai trabalhar. E não você vai trabalhar, né? E aí, o trabalho também é um lugar onde você vai conhecer pessoas novas, onde você vai ter conflito, onde você vai resolver conflitos, onde você vai aprender. Então, eu sempre busquei trazer essa relação positiva com o trabalho para minha filha. Então, me ajudava muito, porque assim, na época que eu estava na TAM, como eu viajava muito, ela entrava na mala. Eu ficava assim, me olhando, eu falava, nossa, que mãe, né? Que péssima mãe que eu sou, tal. Mas depois, quando agora a minha filha já está com 17 anos, eu vejo o quanto ela admira, eu vejo o quanto ela acha que o trabalho é legal, o quanto ela acha o quanto ela quer trabalhar, o quanto ela enxerga que foi através do trabalho, né, que ela pôde ter uma condição de vida melhor do que a que eu tive, né? Então, assim, muda a relação, e a partir do tempo que muda a relação, eu acho que eu também consigo lidar melhor com a culpa quando, eventualmente, eu vou viajar e em algum momento importante da vida dela, né? Eu sempre procuro estar, mas eu acho que é aquela velha história, assim, não é sobre quantidade, né? Mas sobre qualidade. Mas, de fato, às vezes a gente perde coisas. E aí, também, desde o início, as pessoas que estão ao teu redor têm que entender, né? Teu filho tem que entender que as perdas fazem parte da vida. Você precisa perder para ganhar. Não existe nenhum ganho sem perda, né? Eu quero perder 30 quilos. Você vai ter que perder, você vai chegar no teu objetivo, mas você vai ter que perder noites, saídas com os amigos, não sei o que. Então, tudo exige esforço. Então, eu acho que eu nunca consegui equilibrar direito. Em alguns momentos foi muito mais um fardo, foi muito mais difícil para mim.
Hoje eu acho que eu consigo me culpar menos se eu der, talvez, menos... se eu tiver de me ausentar, por exemplo, do trabalho por uma questão pessoal, eu me culpo menos. Ou se eu tiver que não comparecer a uma situação pessoal por conta do trabalho, eu acho que eu também me culpo menos. Eu adorei esse olhar que você trouxe de equilíbrio. Nossa, estamos juntos nisso. Né? E eu acho que é muito a nossa capacidade de diagnosticar o cenário. Se a tua família, tem momento que a tua família está precisando mais, tem momento que o teu trabalho está precisando mais. Então, esse equilíbrio é quase que uma prisão. Porque é como se falasse assim, não interpreta o cenário, só divide. E não existe, não é lógico assim essa divisão. Essa divisão, ela precisa de um diagnóstico de cenário. Eu sempre fui uma pessoa que tive mais tendência a focar a minha carreira, né? Meu marido, né, eu mudei para a China quando meus filhos eram pequenos. Falei, não vou ficar aqui, vou voltar para o Brasil, porque... E eu tive o maior peso, porque 8 anos o pai ficou longe dos filhos, porque eu não quis abrir mão da minha carreira. Então, abraço muito essas dores em virtude de ter vivido muito esse tempo, essa busca desse equilíbrio que não existe. O que existe é você analisar o cenário e identificar que momento você está e qual é a sua prioridade naquele momento. E daí, assim, também saindo um pouquinho de carreira, né? E para a Carol? Qual é o cuidado da Carol com a Carol? Bom, eu não sou uma pessoa de rituais, tá? Não gosto. Porque, assim, toda vez que eu crio um ritual, eu enjoo dele. Então, eu sou uma pessoa zero rotina. Então, quando eu crio, eu mesma destruo. Mas o que eu tenho, assim, uma coisa que realmente, assim, acho que é a coisa que eu mais... eu faço, né? Faço esporte, vou trabalhar, tenho... Mas... Eu todos os dias, posso estar com pressa, eu ajoelho rapidinho. Às vezes eu ajoelho 1 segundo, às vezes eu ajoelho 10 minutos. Eu ajoelho e eu agradeço a Deus. Agradeço por tudo. Aí eu passo por tudo, assim. Agradeço por isso, agradeço porque aconteceu aquilo, agradeço porque está acontecendo aquilo. Agradeço por esse problema, porque eu tenho certeza que eu vou aprender. Agradecer... né, as pessoas falam gratidão, mas o momento de agradecer é um momento também de você prestar atenção nas coisas que você tem e não nas coisas que você quer ter, né? Às vezes a gente fica focando, porque eu preciso comprar isso, porque minha vida... E aí você olha e você só foca no problema, no que você não tem, no que você quer ter, e aí parece que a vida vira sempre uma angústia. Então acho que isso é uma coisa que me ajuda muito, assim. Se não der tempo de eu agradecer de manhã, porque tá muito corrido, eu agradeço dentro do carro. Mas eu tenho essa coisa de... E às vezes no meio do nada, eu começo a agradecer. Obrigado por isso. Ou, às vezes, sei lá, deu um problema... parece jogo do contente, sabe? Assim, não sei se você já leu o livro da Poliana. Mas eu tenho que olhar o lado bom. Então eu sempre busco... acho que essa é meu ritual, assim, minha rotina. Agradecer, agradeço o tempo todo. Agradeço até quando o dia tá ruim, agradeço meio bravo, falar, merda, não sei o quê. Mas eu agradeço. Mas obrigada, deve servir pra alguma coisa hoje. Então isso é uma coisa que me ajuda muito, a perceber as coisas que eu tenho. Que demais, porque para uma pessoa que não tem ritual, esse é o seu ritual. Eu percebo assim, não tenho rituais. Rituais de skincare você não tem, mas o ritual da gratidão você tem. Que demais, muito lindo isso. E assim, olhando para essa vida com muitos pilares para a gente cuidar, né? Cuidar da gente, da família, do trabalho, se cuidar também. Você tem algum símbolo, algum pensamento que te guia? Porque eu tinha comentado com você de você trazer alguma coisa. Eu queria saber o que você trouxe e qual é a simbologia do que você trouxe para compartilhar com a gente. Sim. Uma frase que você fala e um símbolo. Não precisa ser uma frase. Quando a gente estava combinando esse momento e esse bate-papo... você pediu um objeto. Eu pedi um objeto que é para simbolizar alguma coisa que marcou a tua vida. Você conseguiu pensar nisso? Então, não é exatamente um objeto. Adoro. Não sei se eu estraguei o momento. De jeito nenhum. Mas é que assim, quando você falou, me traz um objeto, alguma coisa que foi marcante na tua carreira, na tua vida. Eu trouxe isso aqui. Nem sei se a loja existe mais. Adoro. Isso aqui é o seguinte, meu primeiro emprego, né, de carteira assinada foi no Shopping Center Recife, numa loja de brinquedo. Então, e quando eu cheguei lá, eu falei, olha, pai, vou trabalhar numa loja de brinquedo e à noite eu vou pra faculdade. Aí ficou todo mundo assim, meio, como assim, vai trabalhar? Falei, eu vou. E aí, quando eu ganhei meu primeiro salário,
Eu falei, peraí, eu vou no shopping, vou comprar um presente pro meu pai, um presente pra minha mãe, um presente pra minha irmã e um presente pro meu irmão. E comprei um presente pra cada um. E aí, não comprei nada pra mim, nada. Eu me lembro, era R$ 280 o salário. Na época dava pra comprar muita coisa, né? Hoje não dava pra comprar nada. E aí eu tinha uma loja lá de roupa masculina que meu pai gostava, assim, era uma loja relativamente um ticket médio, né? Assim, não era cara, mas... E aí eu falei, bom, eu vou comprar uma camisa pro meu pai. Então fui lá, comprei uma camisa. E aí eu tava numa caixa, eu escrevi aqui para o meu pai, que já faleceu, falando que era a primeira coisa que eu tinha comprado, que eu estava muito feliz, porque era a minha primeira conquista, e que eu ainda ia dar muito orgulho, proporcionar para ele muitas coisas boas, e que aquilo era só o começo. Isso foi em 1996. Então, e aí meu pai ele guardou a caixa e tal. E aí um dia eu tava na casa dele, aí meu pai falou assim, meu pai guardava tudo, assim, né? Se eu falasse alguma coisa, ele guardava. E aí meu pai um dia guardou e disse, olha, de fato, tudo aquilo que você escreveu aqui aconteceu. Você me deu muito mais, né? Não só proporcionar momentos ou coisas, mas você me deu um orgulho na vida. Então, aquilo... E aí depois, quando meu pai faleceu, a mulher dele me deu uma caixa com as coisas dele. Aí tinha um monte de carta minha, muita coisa. E eu vi que ele tinha guardado isso. E eu achei, assim, aquilo ali me marcou tanto, porque eu falei, poxa, eu era uma menina, né? Uma moleca ainda. Mas eu tinha também uma coisa muito clara, assim, que eu precisava retribuir aquilo que as pessoas me davam. Então, eu tinha uma coisa de retribuir pro meu pai e pra minha mãe, né? Educação que eles tinham me dado. E aí eu cresci muito com isso, assim, de achar que eu tenho que retribuir para o mundo, para as pessoas, seja ajudando financeiramente, seja ajudando através da minha experiência, seja ajudando através de um conselho. Isso virou muito o meu modo de vida, que é meu propósito, que eu uno com o meu trabalho, que eu coloco na minha vida pessoal. Então, essa coisa de retribuir para os outros, para o mundo, para as pessoas, é uma coisa que está muito presente assim na minha vida. E aí eu trouxe isso aqui porque isso foi um símbolo disso aqui. Então não é exatamente um objeto, não sei, era um pedaço de papel, Carol do mas céu. que transformou assim a minha vida. Meu Deus do céu, isso é muito mais do que um objeto. Que coisa linda. Isso é muito lindo. Que bom que teu pai guardou. Muito legal, E né? que bom que entregaram essa caixa para você com esse objeto. Eu imagino a emoção, o orgulho, né? A mistura de sentimentos que você ter isso guardado hoje te trouxe. Até me fez lembrar também que quando meu pai faleceu, eu trabalhava na Zump, na época eu era diretora comercial da Zump, e estava em troca de coleção. Aquela loucura que era a troca de coleção na época. E ele já estava doente há um tempo. E as minhas irmãs me ligaram falando que ele tinha piorado. E daí eu liguei no hospital para falar com ele. Eu acho que ele sentiu que ele ia morrer. Ele morava em Poços, eu acho que ele falou, ela não vai chegar a tempo. E eu lembro que essa é uma história que me marcou muito. E ele falou assim para mim no telefone, filha, fique em paz, vem com calma. Você me deu tudo e muito mais do que eu mereci como seu pai. E quando eu cheguei, ele já tinha falecido. Então, ouvindo a tua história agora, super me rememorou esse momento. E até hoje é um conforto na minha alma lembrar dessa fala dele, porque quando eu cheguei, ele já tinha falecido. E assim, né, Carol, para a gente ir encerrando o nosso papo, que tá uma delícia, mas a gente fez assim um pouquinho a história da Carol. E vamos fazer, chegamos no dia de hoje, né? Quem é a Carol hoje, diretora da Lacoste? Né? Diretora de RH da Lacoste. Se você tivesse que trazer aqui uma mini bio dos seus valores hoje como executiva nesse ano de 2024, quem é a Carolzita? Nossa, que profunda essa pergunta. Eu sempre sou rápida em pergunta. Eu acho que eu sou uma pessoa muito realizada, assim. Eu tenho muito orgulho, mas ao mesmo tempo eu não tenho vaidade, no sentido de, que eu cheguei. Eu tenho muita preguiça disso, do cargo, do não sei o quê. Eu acho que foi o que eu tenho muito orgulho é da trajetória, que foi muito gostosa, dos aprendizados, das pessoas que eu conheci, dos caminhos que eu abri, né, de pessoas tão legais como você que eu conheci. Então, é muito mais do que falar, porque eu cheguei em tal posição. Posição não importa.
obviamente que é legal você, né, sair de um lugar e ir para o outro. Mas o que mais rico para mim é assim, poxa, tudo que eu fiz, né? Quantas oportunidades, quantas possibilidades, quantos lugares, quantas pessoas, quanta gente no meio do caminho eu consegui ajudar, quantas vezes eu fui ajudada. Então, assim, eu realmente, assim, eu não tenho... obviamente tem episódios de dificuldade, episódios ruins, mas se eu fizesse, assim, um balanço na minha carreira, foi muito gostoso. Foi sofrido, trabalhei pra caramba, foram horas, mas assim, o caminho foi bom, né? Não foi só assim, cheguei, tô aqui morta, foi ruim, não, foi muito gostoso, foi muito legal, foi leve. Eu acho que muito desculpa minha também, porque eu quis fazer leve. Quando tava pesado, eu ia embora. Não quero, ninguém é obrigado a ficar. Fico lá na empresa reclamando. Tá bom. Sai fora, entendeu? A empresa não tem que te... Né, você não vai mudar tudo. Então, assim, eu acho que é meio como os casamentos, sei lá. Então, eu fiquei, tava feliz, foi ótimo. Dei tudo de mim e depois falei, acho que tá na hora de ir para outro lugar. Quero aprender outra coisa e foi. Então, mas fechando ciclos com boas relações, de forma leve, saindo bem, saindo sem briga, saindo sem mágoa, guardando, e eu guardo todas elas com tanto carinho, né? Então... eu acho que hoje, assim, não estou no final da minha carreira, mas já tenho 24 anos, né, de atuação dentro de RH. Eu me sinto, assim, muito, muito feliz, muito realizada, mas continuo curiosa, querendo fazer coisas novas, querendo entender para onde a gente está indo, quero ir junto também, que eu não quero ficar para trás, não sou obrigada. Então, eu tenho também essa coisa de pensar... o que eu quero, né, de refazer planos, porque eu sou alimentada por eles, né? Então, boto aqui, vou e saio correndo atrás. Eu super vejo você nesse lugar, né? E daí, como última pergunta, você me trouxe um fio condutor aqui bem interessante. Eu super te vejo, né? O mundo está mudando e a Carol quer mudar com o mundo, né? Essa é uma leitura que eu tenho de você. Você meio que tem um plano... não necessariamente um plano escrito, mas um plano mental dos seus próximos 2 anos, alguns desejos mapeados? Tenho. Como que você tá? Imaginei. O barco que não sabe para onde vai, qualquer vento leva. Exatamente. Eu quero continuar atuando, né, como executiva, mas eu quero fazer coisas mais para o digital. Então, criar um infoproduto, tentar ir mais para o digital, embora... Quero estar mais no backstage do que no front. Mas eu estou entendendo, né, como é que funciona. Estou aprendendo, estou estudando, estou conversando com pessoas. Porque eu também acho que você não pode... Né, também no digital, assim como... tem muito lixo, né? Assim, tá tudo muito descartável. Produto vem aqui, você abre, compra aqui, 12 de não sei quanto, e as pessoas vendendo qualquer coisa. Então, isso eu acho que seria uma área de interesse, bem como fazer atuação em conselho de administração. Eu já faço mentoria, já faço coaching, mas é também uma outra possibilidade. Legal você ter contado isso da mentoria do coach. Eu lembro que você já tinha comentado comigo, porque eu acho que aquela sementinha que você contou lá atrás, que abriu uma empresa... e depois tomou a decisão de voltar por N motivos, eu vejo ela ainda acesa em você. E por que não, né? Todo mundo tem plano B. Você pode estar numa empresa, né? Um pilar é a tua carreira executiva, e você tem um plano B, um lugar alternativo, né? Isso, na realidade, é a grande tendência das carreiras, né? Você não ter uma única jornada aí para perseguir. Então, esse caminho empreendedor também é um objetivo traçado para você. Sim, assim, e dá para conciliar, né? Porque Super. hoje você consegue conciliar o trabalho. Na verdade, acho que a gente que é acostumado com a vida muito agitada, a gente quer preencher todos os tempos, né? Então, eu quero à noite, eu quero fazer alguma coisa. Eu de manhã trabalho, à tarde trabalho, à noite eu quero fazer alguma coisa que não seja exatamente a mesma coisa, né? Trabalhar numa empresa, mas fazer uma coisa diferente. E aí é onde eu encaixo fazer os meus processos de coaching e mentoria. Carol, eu amei conhecer um pouquinho mais de você. Confesso que a gente já tem uma jornada aí de troca, mas descobri um monte de coisa nova hoje. Eu lembrava dessa história de trainee, mas não lembrava que era Ford. Não sabia que você tinha sido vendedora.
Então, se você me contou aí no meio do caminho, essa informação ficou perdida. Queria te agradecer infinitamente, né? Como eu disse para você quando eu te liguei para fazer esse convite, a gente tem aqui esse projeto novo, que é o Captando Histórias, mas a gente tem muito a continuidade do que é o DNA da Capta, que é ter perto da gente as pessoas que a gente admira. Então, o grande objetivo desse Captando Histórias é a gente poder ampliar para mais pessoas, conhecer as pessoas que a Capta admira. E você é uma profissional que a Capta admira, pela tua história, pela tua força. Então, eu queria te agradecer de coração. Espero que tenha feito sentido para você e que esse videocast seja inspirador para outras pessoas, para outras mulheres, para outros homens. Muito obrigada, Carol. Sim, eu espero. Bom, como eu te falei no começo, eu admiro muito você, admiro a Capta, o trabalho, todas as entregas que vocês fazem. Admiro que vocês são grandes, mas ao mesmo tempo vocês têm uma essência de personalizar o atendimento, de fazer exatamente, de se adaptar. Então, a Capta é minha cara, né? Eu adoro. Obrigada, Lu, eu adorei. Desejo muito, muito sucesso para a Capta sempre. A nossa parceria, pode contar aí com ela, que vai ser de muitos anos. E parabéns pelo trabalho maravilhoso. E adorei o convite. Da próxima vez a gente fica aqui tomando um vinho e conversando. Arrasou. Esse será o primeiro de muitos, né? A gente lançou agora esse projeto, com certeza absoluta. Em breve você volta aqui com a gente. Obrigada, Carolzinha. Obrigada a você. Foi uma delícia estar Adorei. com você.